Volte só depois que... Oiê! Kali, Dani, Giane, sejam bem-vindos. Vou demorar só um tiquinhozinho para as pessoas irem entrando. Vamos conversar enquanto isso. Gente, acabei de chegar em casa. Meu Deus, eu pensei que eu ia perder o... Clarice, meu amor, tudo bom? Pensei que eu ia perder a hora, porque a moto do meu marido... Ju, seja bem-vinda, Jai. A moto do meu marido tava precisando consertar algumas coisas, ele passou o dia. Quando ele tava indo me buscar na ONG, o negócio deu pau, parece que começou a vazar óleo, alguma coisa assim. Aí eu fiquei até 6 horas da tarde, mais de 6 horas em Águas Claras. Aí a gente pegou um engarrafamento pra vir, a gente teve que parar pra fazer compras porque não tinha nada pra comer. Cheguei aqui, tive um dia super corridão. Kézia, Amanda, Jéssica, minha linda, seja bem-vinda. E aí foi o que aconteceu. Cheguei rapidão pra tentar organizar aqui o material que eu fiz pra vocês. Depois eu vou até compartilhar, assim, tentar compartilhar esse material, porque eu acho que vale a pena. E aí, quando eu vi, só faltava 12 minutos. Eu falei, meu Deus, não tomei banho. Aí comi agora, rapidamente, assim, comi um pão rápido. Yasmin, seja bem-vinda. Alane, pronto, cheguei, respirei, tô aqui, tamo juntas, sejam bem-vindos. Ai, seu aniversário hoje, minha linda, parabéns. Você faz parte da minha vida, viu? Nunca vou esquecer das nossas sessões. Falaremos, pois, sobre temperamentos. Amo falar sobre esse tema e quis detalhar muito aqui. Eu vou ler bastante com o material que eu fiz, que foi um compêndio de várias pesquisas com embasamento direitinho. E aí, porque eu não quero esquecer de nada, eu quero que vocês se identifiquem. Marquinhos, meu bem, beijo. Leia, Lorena, todo mundo sejam bem-vindos. Reparem só. Eu sempre vou começar falando sobre isso, não tem jeito. Porque é o seguinte, para falar sobre temperamentos, a gente fala sobre autoconhecimento. Por quê? Te amo, meu lindo. Por quê? Porque, gente, não tem como a gente identificar os nossos temperamentos se a gente não se conhece. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou falando sobre os temperamentos, sobre quais são as características. Peraí que meu cabelo, né? Tem que ficar bonitinha pra vocês. Vocês vão identificando as características de vocês e tal. Vão fazendo aí uma autoanálise. E aí, no final da live, eu coloco assim na bio, no meu... aqui no Instagram, um teste de temperamentos, para que vocês façam o teste e vão identificando aí no final dá o resultado quais são os temperamentos mais predominantes. Eu acho que vai ajudar vocês bastante, certo? Então vamos lá. Nós somos seres que somos dotados de características, de pontos fortes, de pontos fracos, de tendências para agir, né? Temos uma personalidade, que são as nossas características, que está muito envolvido com nosso senso de identidade. E os temperamentos, que são as nossas características, gente, que a gente já nasceu com. São tendências, predisposições para agir. É uma forma de ver o mundo que a gente nasceu com ela e vai morrer com ela. Então, por exemplo, Isaura é melancólica. Eu vou trazer daqui a pouco, né, as características, mas se eu sou melancólica, eu vou morrer melancólica. Eu posso aperfeiçoar algumas características, trazer talvez uma consciência para os pontos fracos, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu vou até falar um pouquinho sobre mim. Eu sou melancólica e fleumática. Esses são os meus dois temperamentos dominantes. E hoje, se eu for fazer o teste de novo, eu sempre faço sistematicamente, inclusive,
se eu vou fazer o teste, eu continuo sendo melancólica, mas eu sou uma melancólica mais assertiva, eu sou uma melancólica que não se isola tanto, que não tem tantas tendências mais pra tristeza como eu tinha antes. O meu ímpeto, o meu impulso é de me entristecer, mas eu já identifico isso, já sei que eu sou assim e posso trabalhar para que os resultados disso no mundo não sejam tão ruins ou tão prejudiciais como era antes. Entendeu? Então vamos lá, que a gente vai falar sobre isso. Então a gente tem características, tendências, predisposições, formas de ver o mundo, formas de interpretar os fenômenos do mundo, formas de se relacionar, formas de entender o outro e entender a si mesmo, que é o que a gente chama de temperamento. Existem 4 tipos de temperamento, que são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Cada um tem as suas especificidades, nenhum se sobrepõe ao outro, tipo assim, ai meu Deus, eu acho que eu queria ser sanguíneo, porque sanguíneo é melhor que melancólico. Eu tava até dando uma consultoria, assim, uma consultoria mini para um voluntário de lá da ONG que eu trabalho. E aí, assim, o teste dele deu que ele era melancólico e sanguíneo. Aí ele falou assim, eu não gosto de ser sanguíneo, eu não queria ser sanguíneo, eu queria tirar essa característica do meu temperamento. E não tem como fazer isso, sabe? Porque não tem um temperamento que seja melhor que outro. Todos eles são muito importantes, têm as suas razões de ser, têm os seus lados positivos e os seus lados negativos. E conhecendo qual é o seu temperamento, qual é o nosso temperamento, a gente tem condições de poder nos modelar de acordo com uma pessoa que esteja mais em consonância com os nossos próprios sonhos. E como eu falei nos stories, eu acho que foi mais cedo, foi ontem, não me lembro, acho que foi ontem. Isso também reverbera diretamente nos nossos relacionamentos. Porque, por exemplo, se eu sei que eu sou melancólica e meu marido é colérico, eu já vou saber o que esperar dele, eu já vou saber como lidar com ele, como lidar comigo e como isso tudo vai, sei lá, qual é o resultado disso tudo aí dentro da nossa relação. E com certeza isso vai reverberar de uma forma positiva, em forma de conexão, de vinculação, de consciência, de conversa. Precisamos melhorar em tais aspectos e em tais outros. Vocês conseguem compreender? Então é um conhecimento importantíssimo. Se vocês puderem, pesquisem sobre, sabe? Aumenta muito o repertório de autoconhecimento e vai fazer muito bem pra você. Se você acha que você não se conhece, se você acha que você se conhece, vai ser melhor ainda. Então vamos lá falar sobre o primeiro temperamento, que é o sanguíneo. O sanguíneo, ele é emocional. O sanguíneo usa mais o lado direito do cérebro. É o lado mais emocional. O sanguíneo, ele é muito dado às emoções. O sanguíneo vou repetir, sanguíneo o tempo todo, tá? Ele é o estereótipo do brasileiro. Como é o brasileiro? O brasileiro é quente, o brasileiro é simpático, o brasileiro, onde ele chega, ele atrai as atenções. São pessoas que são extremamente sociáveis, simpáticas, gentis, que atraem pessoas. Geralmente é o centro das atenções. Um sanguíneo, quando ele chega, ele atrai e ele vira o centro, sabe? São pessoas extremamente extrovertidas, são pessoas que se dão muito para conversas, para piadas, para coisas engraçadas. São pessoas que geralmente são muito sedutoras, é essa palavra que eu queria utilizar. Os sanguíneos, eles são sedutores, eles são pessoas que sempre estão rodeadas de gente, não gostam de solidão, gostam sempre de uma festa, de alguma coisa para animar, sempre tem uma palavra para dar para outras pessoas, tipo de ânimo, levanta, vai fazer, dá a volta por cima, sacode a poeira. São pessoas extremamente gostosas de lidar e elas são alvo dos tímidos, que no caso são os melancólicos, as pessoas mais introvertidas. Então o melancólico olha assim pro sanguíneo e vê que para o sanguíneo é tão fácil de se relacionar que chega, o melancólico fica assim, ai meu Deus, queria ser como ele. Sabe como é? Deixa eu ver mais.
ele agora tem umas características que são mais negativas. O que é que acontece? Porque o sanguíneo, ele é muito cativante e ele tem muitas relações, ele acaba sendo superficial. Então ele não tem muito pé cravado no chão. Os temperamentos, eles são muito associados aos elementos da natureza. E o elemento da natureza, que é o sanguíneo, é o ar. O ar se dissolve muito rápido, né? O ar você não consegue pegar, ele não é palpável, ele não é palpável com as próprias mãos. Ele escapa. E o sanguíneo é assim. O sanguíneo é esquivento, como a gente chama. Ele não é tão profundo, ele não tem relações muito profundas, né? Então todo mundo conhece ele conhece todo mundo, mas na profundidade, na intimidade, são pessoas desconhecidas, são pessoas que são volúveis, ou seja, se eu tô num ambiente de pagode, eu vou ser pagodeira. Paloma, te amo, meu amor. Tô morrendo de saudade. Então, eu acho que tá cortando um pouquinho. Se ele vai para um grupo de roqueiro, ele vai dizer que ele é roqueiro, ele vai procurar na mente dele bandas de rock que sejam persuasivas para ele poder ganhar pontos com as pessoas que eles estão do lado. Se ele tá num grupo de sertanejo na sofrência, ele vai ser sertanejo, ou seja, ele é muito volúvel, ele não tem uma identidade muito fixada. Por quê? Porque ele precisa muito da aprovação das pessoas, entende? Então, o sanguíneo, ele é aquela pessoa muito abertona, mas ele vai, se ele precisar se despersonalizar para lhe agradar, ele vai fazer, porque para ele é muito mais importante o seu sorriso, muito mais importante você dizer para ele o quão maravilhoso ele é, do que de fato ser quem ele é. Então ele tem dificuldade de dizer não, ele se ajusta para sempre ser o bonzinho da coisa. Deixa eu ver aqui. Não tem interesses muito profundos em nada. Eles começam coisas e não terminam. Eles falam, mas não fazem. Tipo, vamos fazer. Como eles são muito empolgados, geralmente, né? Dados a euforia, a mania. O que é que acontece? A Paloma tá dizendo aqui, né? Diga aí quão maravilhosa eu sou. Você é realmente muito maravilhosa. Yasmin, seja bem-vinda, minha linda. E aí, como eles estão muito empolgados, eles vão dizer, bora com a gente amanhã fazer uma malhação. Aí o sanguíneo vai dizer, vamos, claro, tal. Quando dá 5 horas da manhã, que foi a hora que você marcou, ele não vai estar lá, porque ele desistiu no meio do caminho, porque ele disse assim, ai meu Deus, pra que eu fui dizer que eu ia? Entende? Então eu vou falar algumas características assim, mais específicas. Eles têm outra coisa. Se você é sanguíneo, você não vai conseguir meditar muito bem, porque os sanguíneos têm dificuldade de introspecção, de autoanálise. Eles analisam muito o outro e eles passam desapercebidos deles mesmos. Entende? Eles são contagiantes, estão sempre acompanhados, como eu falei. E aí vamos lá nas características positivas. Eles são muito otimistas, são muito empáticos, eles têm facilidade de se colocar no lugar do outro. Eles são simpáticos, além de empáticos, ou seja, eles atraem a atenção, eles são muito destacados. Quando eles chegam, se você não botar o coraçãozinho, é bom, porque eu descobri que os coraçõezinhos travam. Certo? Então, olha só, eles são destacados. Quando eles chegam, você sabe que ele chegou. Parece que ele atrai as atenções, sabe? Então, eles são
criativos, inovadores, eles estão sempre com uma ideia diferente dentro da cabeça. É como se eles não se conformassem com as coisas como estão. Eles odeiam rotina, odeiam rituais, gostam de coisas diferentes, o tempo todo diferentes. Olha, tem uma galera se identificando aqui. São entusiasmados, companheiros, inovadores, eles compreendem muito fácil as pessoas. Então, essas pessoas que estão dentro dessa euforia. Não esqueçam que os sanguíneos, eles representam o ar e a Paloma tá dizendo que os sanguíneos são profetas. Vamos lá para as características negativas. Eles são volúveis, como eu já falei, eles não têm uma firmeza de caráter, são desorganizados, têm dificuldade de se organizar, porque como eles mudam de ideia muitas vezes o tempo inteiro, a dificuldade de manter essa organização, até porque eles são um pouco desorganizados por dentro, tem muita coisa acontecendo, é como se fosse uma ebulição, sabe como é? Então isso acaba sendo colocado para fora através da desorganização. Eles são barulhentos, eles falam alto, eles são expressivos, são muito inseguros, como eu falei, né? Por causa dessa questão de ser volúvel, de precisar da aprovação das pessoas, eles têm um senso de insegurança muito grande e precisam se despersonalizar mesmo para agradar, né? E isso revela insegurança. São indisciplinados, impulsivos, falam e depois se arrependem do que falou, fazem e se arrependem do que fizeram, não pensam antes de agir, são muito, como eu falei, essa borbulhação aí por dentro, não sei se tem essa palavra, se existe essa palavra, mas como eles estão muito em ebulição, ebulição. Eles são muito impulsivos, eles são muito emocionais, eles fazem a coisa baseada nos sentimentos e não numa ponderação, e não vamos aqui medir a consequência dos nossos atos. Clarice está dizendo aqui, ó, rimos alto, pois é, um sanguíneo ri muito alto, eles são exagerados, eles são egocêntricos, eles gostam de ser o centro das atenções. E sabe o que? Eu tenho um paciente que ele é melancólico e ele achava que o ideal de homem era ser sanguíneo. E ele tentou se modelar inteiro para ser sanguíneo. E sabe o que aconteceu com ele? Ele surtou, literalmente. Porque quando a gente faz uma coisa que a gente não nasceu para fazer em todos os aspectos da nossa vida, isso o corpo pede contas, o nosso organismo pede contas. Então o sanguíneo, ele é egocêntrico, superficial e muito medroso. Ninguém vai dizer que ele é medroso não, porque ele vai colocar uma capa, como ele é muito articulado e sociável, eles vão fingir de todas as formas que tá tudo bem. Mas dentro deles tem alguma coisa errada, né? Como é que lida com o sanguíneo? Repara só, sanguíneos não gostam de rotina. Se vocês conhecem, tem marido, mulher, filho, funcionário, chefe, que são sanguíneos, eles não gostam de uma rotina pré-estabelecida, um ritmo pré-determinado. Eles gostam de flexibilidade, eles gostam de ter autonomia para mudanças, eles gostam muito de mudanças. Paloma ficou na dúvida agora, né? Dê liberdade para o sanguíneo inovar, fazer coisas diferentes, fazer coisas que possam fazer com que eles entrem em ebulição de uma forma muito funcional e assertiva. A Jayara tá perguntando se tem como ser um sanguíneo e ser muito organizado. Sim, sabe por quê? Isso é ótimo de vocês perguntarem, porque assim, ó, dos 4 temperamentos, 2 são mais dominantes, entendeu? Então assim, a gente pode ter algumas características de um temperamento. O primeiro vai ser mais dominantão, se é que existe essa palavra, e o segundo vai estar em consonância.
Mas você pode, por exemplo, ter uma característica de sanguíneo, a maioria das características, e ter outras características de outros temperamentos. Por isso que é importante acompanhar os 4. Pois é, a Alane tá dizendo aqui, algumas coisas são minhas, eu gosto de rotina flexível, óbvio. Se você quer a rotina, o sanguíneo vai entrar na rotina que ele quer, mas também na hora que ele quiser mudar, ele vai fazer isso, porque é a liberdade. Eu acho que uma das coisas que mais pode, definir o sanguíneo é essa questão da liberdade, de ser livre para poder fazer, para poder ser, mesmo com todas essas dificuldades que ele tem por dentro, que ninguém nem vê às vezes. Porque é tão interna e como a relação com os sanguíneos são tão superficiais que as pessoas no entorno nem acham que eles são medrosos, que eles são inseguros, que eles são indisciplinados, entende? Vamos lá, Alane, vê o próximo. E quais são as profissões assim que o sanguíneo se identifica muito? Vendedores, oradores, atores, qualquer tipo de profissão que lide com pessoas, que lide com atendimento ao público, com pessoas diretamente, assim, que precise de alegria, de motivação, o sanguíneo é ótimo para isso. Vamos lá? Sanguíneo, emoção, elemento ar. Perfeito? Se captaram a mensagem, vamos para o próximo temperamento, que é o temperamento colérico. O colérico, gente, já é razão, já utiliza o lado esquerdo do cérebro. O colérico, ele representa o fogo. Fogo, força, muita força de caráter. A força de caráter que o sanguíneo não tinha, o colérico tem demais. Então, se ele acha que uma coisa se ele acha que isso aqui é preto, ele vai dizer que é preto e ele vai te provar por A mais B que é preto, porque é a verdade dele que importa. Só que o que é que acontece? Eles são muito autônomos, são muito independentes, são muito práticos, são muito obstinados. Então, por exemplo, o colérico, se ele tiver uma meta, um objetivo, ele vai cumprir aquela meta, aquele objetivo. Haja o que houver, doa quem doer, custe o que custar. Por isso eles são muito eficientes e são pessoas que geralmente garantem um sucesso na sua vida, mesmo passando por cima de algumas pessoas, mesmo sendo muitas vezes insensíveis. O colérico é o mestre. Vixe, eu sou sanguíneo e colérico, eu acho. Pois é. Então, o que é que acontece? Deixa eu ver aqui. Ele é ativo, ele é ardente, ele é vivaz, ele é independente, ele é autônomo, ele não precisa da sua aprovação. Ele é mais convicto de quem ele é. Eles são pessoas que são mais centradas e obstinadas e focadas no seu objetivo. Que mais? Uma coisa que é incrível. Por exemplo, se ele imagine um alvo, eu tô ali vendo o meu alvo. O colérico, ele é tão obstinado, ele é tão no alvo, que ele para de perceber as intempéries que acontecem no entorno dele. Por ele não ser analítico, ele acaba que não vê as armadilhas que estão no meio do caminho, e isso pode prejudicá-lo. Apesar de eles terem uma probabilidade de sucesso muito grande, eles podem perder de vista algumas coisas que podem atrapalhá-lo por causa da sua obstinação. Deixa eu ver o que mais. Eles não são dados à emoção, eles são pouco emotivos, eles são muito mais racionais. Então, se ele precisar te criticar com uma crítica que vai doer, ele vai fazer. Ele não vai escolher muito as palavras. Ele vai, tipo assim, se você era pra ter chegado 5 horas e você chegou 5:10, ele vai te perguntar por que você atrasou 10 minutos. O engarrafamento. Então, por que você não saiu mais cedo? Sabe? É mais assim. É claro que, por exemplo, se existir um colérico e um sanguíneo colérico, ou um colérico sanguíneo, esse colérico vai ser um pouco mais amável, um pouco mais simpático. Mas o colericão mesmo, eles são pessoas que são insensíveis, que são pouco empáticas e que vão fazer aquilo que eles acham que precisam fazer. Certo? Deixa eu ver. Lembra do fogo? Eles são fortes, eles são de personalidade, de caráter forte.
Que mais? Tem muita firmeza no que faz, não vê as armadilhas, não é dado para as emoções. Vamos para as características positivas. São pessoas que tomam a iniciativa, são grandes líderes, produtivos, garantem muito resultado. Se um funcionário for colérico, na verdade, assim, empresas que têm funcionários coléricos têm muito resultado. Entende? Que precisa, resultados de meta, de objetivo, de obstinação. Vai ser maravilhoso. Inclusive, por exemplo, isso acontece muito pra gente fazer análise de perfil comportamental para recrutamento e seleção. Eu fiz uma há pouco tempo e eu determinei, né? Segundo o objetivo da empresa, qual é o perfil que essa empresa quer? A empresa quer uma pessoa com perfil colérico, com perfil sanguíneo. Então, os coléricos, eles têm essa força de caráter e essa obstinação muito grande. Vamos para mais características positivas. Eles são perseverantes, resilientes. Por exemplo, eles não viram a armadilha, né? Eles vão cair, vão trombar, mas eles vão se levantar e voltar para o alvo e vão continuar da onde pararam. O melancólico, por exemplo, ia dizer assim: meu Deus, eu vou chegar lá no melancólico, meu Deus, olha, na verdade o melancólico nem ia olhar para o alvo, ele ia olhar para as armadilhas, ele ia identificar todas as... Tá travando, gente? O melancólico ia identificar... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim ou não? Compartilhem comigo aí se tá travando ou não tá. Estão me ouvindo, gente? Não tá travando ou vocês não estão ouvindo? Ai, meu Deus, sim, não, o quê? Normal. Então, vou continuando, tá? Eles são energéticos, são resolutos, são práticos, são produtivos, perseverantes, resilientes. Repare, o colérico, ele não viu a armadilha, ele tropeçou na armadilha, mas ele vai se levantar, ver o que ele precisa fazer para se recompor, vai se recompor e vai continuar no alvo. O que é que o melancólico faz? O melancólico não vai olhar no alvo, ele vai ficar olhando nas armadilhas e ele vai identificar todas as armadilhas e se preocupar em desarmar todas as armadilhas, e quando ele vê, o tempo passou e ele não foi no foco, no alvo. O sanguíneo, ele vai, enquanto ele tá no alvo, ele vai falar com todas as pessoas, ele vai parar, ele vai socializar, ele vai tomar ele vai ficar de boa na lagoa, de boresta na floresta, e só vai chegar lá no objetivo quando não tiver distrações. Eles se distraem com muita facilidade, entendem? Mais características positivas: eles são eficientes, decididos, audaciosos, eles não temem correr riscos. Os coléricos, eles são destemidos. Vocês conseguem ver que são pessoas... A grande parte das pessoas se identificaram com o sanguíneo, mas nenhuma até agora, pelo menos o que eu vi, eles não... quase ninguém é colérico, né? Vamos para as características negativas do colérico. Eles são incontroláveis. Por exemplo, tá lá no alvo, o que é que eles vão fazer? Eles vão parecendo um trator, um touro, passando por cima de todo mundo para chegar no alvo dele. Eles são irados, eles são agressivos, eles explodem com muita facilidade, eles gritam... Eles falam alto. Se precisar brigar com você, ele vai brigar. Se precisar te magoar, ele vai te magoar. Mas também, daqui a 5 minutos, ele esqueceu o que aconteceu, como se não tivesse acontecido nada. Eles são intolerantes, vaidosos, gostam do sucesso, gostam dos resultados positivos e gostam de ser reconhecidos. São arrogantes, são impacientes. Sabe aquela galera que não gosta de mimimi? Pois é. Para vocês terem noção, os grandes líderes, ditadores do mundo foram coléricos, porque não admitem erros, não admitem distrações. Ó, pra Késia, queria ser colérico. Tu não queria ser nada, tu queria ser o que tu é. Porque o que você é o melhor pra você.
Não vamos tentar ser colérica, não, porque assim, eu posso ser melancólico, mas desenvolver uma tendência para agir, porque os melancólicos são mais pensadores, os coléricos são mais atuantes, eles entram mais em ação. Eu posso ser uma colérica que identifiquei a minha característica de pensadora e entrar mais, e, sei lá, me modelar, transformar-me para entrar mais em ação, entendeu? Paloma tá dizendo assim, tá vendo? Você é o que você precisa ser. E aí, eles são muito exigentes, eles são tem ausência de bondade, sabe? Eles não são muito empáticos, eles não se colocam muito no lugar do outro. E eles têm padrões difíceis de serem alcançados. Então, se você dá 5, ele queria que você desse 10. Se você dá 20, ele queria que você desse 30. Isso também pessoalmente, eles com eles mesmos. Eles querem se superar o tempo inteiro. Eles querem se superar. Eles criam uma idealização muito grande, muito perfeita. E eles estão ali o tempo todo precisando ultrapassar os próprios limites. E isso gera um sofrimentinho. Que, inclusive, as pessoas acham que o colérico não tem, porque eles são tão firmes, tão resolutos, tão bem decididos e seguros de si, que as pessoas acham até que ele não sofre, mas eles sofrem e muito, porque eles são muito autoexigentes. O mesmo nível de exigência que ele tem com o outro, ele tem com ele mesmo. Que mais? O que é que vai acontecer? Como é que lida com a pessoa colérica? Geralmente chefes são coléricos, líderes são coléricos. Eu vou até falar algumas profissões aqui que os coléricos são muito, que são produtores, construtores, líderes, ditadores, pessoas que estão num cargo de liderança, que precisam avançar, que precisam crescer. Geralmente são coléricos porque eles são tão obstinados que eles vão galgando sempre lugares altos, entende? Como é que você vai lidar com um colérico? Geralmente chefes são coléricos. Não baixe o olhar. Ele vai falar com você, ele vai muitas vezes humilhar, ele vai falar coisas que vai te magoar, mas se você baixa o olhar, você perde o respeito do colérico. É claro que não precisa ser um olhar altivo de eu sou superior a você e nem um olhar baixo de que eu sou inferior. Eu sou igual a você, eu vou te ouvir e vou dar o meu feedback de uma forma respeitosa. Não se cale, fale aquilo que você acredita que é uma verdade pra você. Obviamente reconheça os seus erros. Se for marido, se for esposa, nesse sentido, mãe, pai, é interessante que vocês sejam firmes dentro obviamente respeitando o seu próprio nível de o seu próprio temperamento, o seu próprio nível de relacionamento nesse sentido, né? Mas não baixem o olhar, sejam assertivos, fale aquilo que você pensa, não altere o tom de voz, porque se você altera o tom de voz, ele vai precisar alterar mais e vai falar mais alto, e quando vocês virem, vocês já estão num nível de discussão surreal, que não tem necessidade absolutamente nenhuma. Coloque o seu ponto de vista de uma forma calma, de uma forma paciente, exponha os seus argumentos. Pode ser que ele não aceite na hora, mas depois ele vai pensar, entende? E assim, uma outra coisa que é muito importante que vocês entendam é o seguinte: o colérico, ele não é rancoroso, entende? Então assim, ele vai explodir, ele vai colocar tudo pra fora e daqui a 5 minutos ele acha que não aconteceu nada. E pra ele não aconteceu mesmo, porque o nível de empatia é muito pequenininho. Então, assim, aprenda a entender que ele é assim. E quando ele vier 5 minutos depois, como se nada tivesse acontecendo, é importante que você se trabalhe pra utilizar essa situação a seu favor. Porque o que é que geralmente as pessoas fazem? Essa pessoa é louca, não é possível. Ele acabou de me esculhambar, acabou de me humilhar e agora tá vindo como se nada tivesse acontecendo. Que absurdo, tal. Uma pessoa inteligente emocionalmente vai usar isso a favor dela. Não sei como, depende da situação, mas, por exemplo, eu vou, sei lá, elaborar minhas emoções, eu já vou saber que o perfil dele é assim, e quando ele vier como se nada tivesse acontecendo, talvez seja um momento de a gente conversar e de expor ainda mais os meus pontos de vista de uma maneira mais assertiva, para que ele possa refletir quando ele está calmo. Meu marido, ele é colérico. Ele é super obstinado, o que ele precisar fazer, ele vai fazer. E eu sou mais, como eu falei, né? Como eu sou pensadora, como eu sou melancólica, eu fico, meu Deus, pensando. E ele, enquanto eu pensei,
todos os prós e os contra. Eu pensei 25 minutos no que poderia acontecer de negativo. Ele já fez o que ele tinha de fazer, já voltou e já tá 20 minutos descansando, enquanto eu tô pensando e nem entrei e nem dei o primeiro passo ainda. Entende? E era uma coisa assim também, tipo, ele odiava discutir relação. Homens não gostam muito, os coléricos menos ainda. E o que acontecia? Eu lembro que logo no início da relação a gente tá 13 anos juntos. Na verdade, mês que vem a gente faz 13 anos. E logo no iniciozinho, eu lembro que quando eu trazia ele pra discutir a relação, uma vez ele tava na moto, eu falava, Alex, eu quero conversar com você. Aí ele fazia assim, Isaura, eu vou embora. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, vamos conversar. Ele, eu vou embora. Alex, por favor, não vá embora. Isaura, eu já estou dizendo que eu vou embora e eu vou embora. E ia-se embora, sabe? E aí eu fui ensinando a ele. Agora, ele nunca foi obstinado ao ponto de passar por cima das pessoas, não. Se por exemplo, ele é uma pessoa que ele é melancólico também. Ele tem um tico de melancólico. E aí, o que acontece? Ele se fechava mais do que, sei lá, explodia ou qualquer outra coisa assim. Ele se fechava. Aí eu fui ensinando ele a se expressar melhor, a falar sobre as coisas que a gente precisava resolver na relação. Tipo assim, ele ia engolindo. Aí chegava um ponto que ele explodia. Aí eu falava assim, meu filho, você é maluco? Eu não tenho bola de cristal. Eu preciso que você me avise as coisas que eu estou fazendo que não estão te agradando, porque se você não me fala, eu vou continuar fazendo. E se eu continuar fazendo, você vai explodir. E a intenção não é essa, vamos ser assertivos. Mas ele não fazia isso porque ele achava que era perda de tempo conversar. Homens que estão aí, vocês vão saber, vão se identificar. Eles vão acham que é perda de tempo, que não vai chegar a lugar nenhum. E eu fui ensinando isso pra ele, foi modelando. E ele hoje é um colérico maravilhoso. Entra super em ação, porém é super fofinho, super agradável, super um líder. Quem é discípulo dele aí, já foi liderado dele, alguma coisa assim, sabe que ele é maravilhoso. Entendem? Tipo assim, às vezes a gente acha que a gente precisa ser de um outro temperamento e nem é. A gente só precisa ser a gente mesmo e a gente vai se transformando para ser a nossa melhor versão. Então, é isso. Colérico. Como é o nome daquilo? Como é o nome daquilo, gente, que eu falei? Elemento da natureza, fogo e razão. Agora vamos para o melancólico. Vamos para Isaura. Eu sempre fui muito melancólica. Minha mãe se junta com meu marido e vai dizer assim: se vocês tiverem uma palavra para definir o melancólico, é sofrência. Marília Mendonça sabe como é o melancólico. Ela conquista o melancólico com as músicas dela, porque ela vai como é o nome daquele negócio assim? O sertanejo dela, a música dela, vai identificar com a sofrência do melancólico. O melancólico, ele gosta muito de sofrer. Mas eu vou explicar por que depois. O melancólico também é muita emoção. O melancólico usa o lado direito do cérebro, é muito emocional. Ele age muito baseado na emoção. Mas ao invés de ser como o sanguíneo, que ele é impulsivo, o melancólico é introspectivo. Ele coloca tudo para dentro. Ele é muito fincado no chão. O elemento que representa o melancólico é a terra. É algo muito centrado, muito preto no branco, apesar de os artistas serem melancólicos, os músicos serem melancólicos, os filósofos, as pessoas que gostam de estudar, eles se identificam, eles são muito melancólicos porque a criatividade também nasce dos conflitos internos que o melancólico tem. Então, minha gente, os maiores artistas do mundo são melancólicos. Jamília, a gente já falou sobre sanguíneo e sobre colérico. A gente está falando sobre melancólico agora. Eu acabei de começar a falar sobre melancólico. O melancólico, ele tem uma tendência mais para tristeza, uma tendência mais para sofrer.
Ele olha o mundo de uma forma mais em preto e branco, sabe? É como se as coisas primeiro precisassem ser representadas de uma forma mais negativa, de uma forma mais pessimista, para depois ele começar a ver os atributos, as competências, os dons, as coisas legais e as cores da vida. Geralmente, o melancólico ele é muito mais voltado para o mundo interior. O sanguíneo, não sei se vocês lembram, como ele é muito voltado para as relações, e relações que não são profundas, eles são muito voltados para fora. Os melancólicos são voltados para dentro. Joilton tá dizendo assim, ó, aqui, ó, eu sou melancólico e sanguíneo. Agora vejam como isso é interessante, porque tudo é muito emocional, Joilton. Tu é a emoção personificada. Se tivesse a emoção com a foto na carteira, ia ser a sua foto, porque é muita emoção pra pouca gente. Paloma tá dizendo que vai precisar da minha análise. Vamos junto, amiga, a gente conversa. Os melancólicos, eles são apegados ao passado. Gente, se vocês me perguntarem quais são as músicas que eu mais amo, atrás, eu amo o passado, eu amo ver fotos. Se você me convidar... Estão me ouvindo? Se vocês me convidarem pra sua casa, a primeira coisa que eu vou falar é falar assim: deixa eu ver seu álbum de fotos de quando você era criança. O melancólico gosta do passado. Ele é muito crítico, ele é autocrítico e critica os outros também. Uns falam e outros não. Eles têm uma tendência para isolamento, gostam de ficar no mundo, no quarto escuro, sofrendo, e chateado, e triste, chorante, sofrente. Eu achava que era sanguíneo, mas eu sou melancólica. Daí tá falando aqui que é melancólica. Eles têm uma introversão, apesar de em alguns momentos serem extrovertidos, a base da melancolia é a introversão. E pode oscilar. Eu mesmo sou uma pessoa que sou extrovertida. Eu não sou introvertida, eu não sou tímida, mas eu sou extremamente introspectiva. O meu mundo interior é muito conhecido por mim. Eu gasto muito tempo fazendo autoanálises, olhando para o meu mundo interno. Eu me conheço muito bem. Os melancólicos que não se conhecem muito, eles sentem aquela sensação o tempo inteiro de mistura de emoções, de confusão de emoções. Os melancólicos são dados à depressão, são pessoas que são mais voltadas para o sofrimento, para a tristeza, para o pessimismo, para a negatividade, e isso pode ser um fator, um gatilho para a depressão. Ele analisa muitos perigos, ele tá aqui ponderando e não vai agir, porque eles são muito pensadores. Como é que eu vou dizer isso? O mundo do melancólico tá nos pensamentos. No pensamento ele tem a solução, no pensamento ele tem um problema, no pensamento ele tem a solução para o problema, mas depois ele acha o problema da solução. Ele acha o problema da solução. Vocês estão compreendendo? E são pessoas que escolhem, olha isso é muito importante. Os melancólicos escolhem profissões difíceis, profissões onde eles têm que sofrer bastante, que eles têm que se entregar, eles são muito voluntariosos, são pessoas que gostam de fazer coisas por uma causa maior, são pessoas que fazem uma análise real do mundo. Não, sem muito floreio, tem uma tendência, sei lá, ao negativo, mas eles são as pessoas que mais veem o mundo da forma como ele é. Às vezes muito ruim, e de fato mas eles são muito voluntariosos, precisam se sacrificar, né? Tem que ter o sacrifício, gente. Aí ele vai dizer assim: meu Deus, eu tô muito cansada, porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meu Senhor da glória, eu tô muito cansada. Pro outro chegar assim e falar: poxa, ela trabalha, não é? Que coisa. Eles gostam muito do conhecimento, tá, gente? Eu sou melancólica, eu amo ler. Eu não sei se vocês viram, eu li 8 livros só em janeiro.
Eu leio um livro em 24 horas. Eu amo conhecimento. Eu amo mergulhar no conhecimento. É algo que faz sentido pra mim, sabe? Que tem significado pra mim. Então, os melancólicos, eles são muito estudiosos. Então, vamos aqui para as características positivas. Eu tenho quanto tempo? Meu Deus, já tá acabando. Olha só, eles são habilidosos, minuciosos, sensíveis, perfeccionistas. Eles são muito leais, eles não têm muitos amigos, mas os amigos que ele tem são profundos, são pessoas que conhecem. E eles são muito leais a esses amigos. Eles são muito observadores, o melancólico tá aqui, mas ele tá vendo tudo. Ele tá analisando tudo, eles são muito analíticos. Eles são muito profundos, eles mergulham eles mergulham nas emoções de uma forma muito profunda. E as características negativas. Eles são muito voltados para si, o que soa como egoísmo. Eles são mais amuados, mais pessimistas, confusos, como eu já falei. São críticos, eles são vingativos. Sabe por quê? Porque sabe a coisa que eu falei sobre... Olha pra aí, alguém tá super se identificando. Sabe o que eu falei do sacrifício pessoal? Você vai ter tudo dele, mas ele vai esperar algo em troca. Ele vai querer algo em troca. E quando você não dá, ele vai pensar 1000 formas dentro da cabeça dele de se vingar de você. Então ele acaba sendo um pouco antissocial. É muito crítico, muito autocrítico. Eles são voluntariosos em excesso, né? Tipo, acabam pensando mais no outro do que em si mesmo. Esperam muito das pessoas em troca do que faz e gasta tempo com quem não deve. Se perde aí de uma forma... Como eu falei, não tem um foco, eles vão olhar nas armadilhas, gastam muito tempo com quem não deve, mas vamos mudar. Como é que lida com o melancólico? Não tente alegrar o melancólico, porque ele não gosta disso. Sabe uma coisa que vai alegrar muito ele? Dê um sacrifício para ele fazer, uma coisa que faça sentido para ele, mas que gere um sacrifício, um tiquinho de sofrimento. Ele vai fazer de uma forma muito gostosa, vai ser muito bom para ele, nem vai ser tanto sacrifício assim, e ele vai fazer com toda alegria. Você vai acabar conquistando ele. Convoque ele para algum sacrifício. Isso é uma forma muito grande de lidar com o melancólico. Eu mesmo, na minha vida é a psicologia, vocês sabem, e eu faço tudo que for preciso para poder ajudar as pessoas. Eu já disse isso aqui algumas vezes, né? Então, se vocês quiserem me conquistar, pede um sacrifício pra eu fazer. Mentira, eu já tô muito cansada, não me pede não. Vamos lá. E deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 15 minutos. O fleumático, que é o último temperamento, ele também é muito racional. Lembrando, melancólico é emoção e elemento terra, muito focado, fincado no chão. O fleumático é mais racional e ele representa a água. Por quê? Porque o fleumático é fluido. O fleumático, gente, ele se adapta muito, muito, muito bem a qualquer situação. Eles são pacificadores, mediadores, são pessoas com coração maravilhosos, são gentis, são engraçados, têm bom humor, mas eles não são dados a emoções, eles não ficam muito tristes, nem ficam muito alegres, você não vê explosão de emoções, eles odeiam conflito, eles vão fazer de tudo para não discutir, eles são muito acomodados, eles não são intensos em nada, sabe? E eu acho que eu sou flemática, viu? Meu segundo como é o nome disso, meu Deus? Meu segundo temperamento é o flemático. Eles são mais assim, tudo é no tempo deles. Eles vão fazer as coisas no tempo deles. Não obriga ele a fazer nada, não, porque eles vão fazer no tempo deles. Eles são calmos, são frios, são equilibrados. Eu acho que essa frieza dá um tom de muito autocontrole, porque eles não vão explodir com vocês de forma alguma, sabe? Eles vão parar, eles vão pensar antes de agir. São pessoas que são muito...
sociáveis também, mas eles não são de profundidade, sabe? Não são de intensidade. Deixa eu ver. Mantém tudo sob controle. Eles são muito na deles, eles são muito éticos, eles não se envolvem na atividade alheia, eles não gostam muito de mudanças exacerbadas, porque a intensidade deles é muito grande. Como a intensidade dele não é muito grande, então eles não gostam muito de mudanças muito intensas, eles não gostam muito de rapidez, eles não gostam de pressão. Por quê? Porque eles são muito consistentes. O lema do fleumático é devagar e sempre. Eles vão ali, no mesmo ritmo, vão enfrentando tudo. Não vai ser no seu ritmo, não vai ser pela pressão, mas ele vai ali e ele vai conquistar a coisa. Ai, meu Deus, tem um bocado de gente falando. Meu marido é fleumático. Mas é muita frieza para uma pessoa. Eu não aguento, eu sou muito explosiva. O fleumático, ele não explode muito, né? São as profissões que o fleumático faz muito. Pode se dar bem, né? São os diplomatas, administradores, professores, técnicos. São pessoas que podem mediar situações. O fleumático media muito. Ele é um conciliador. Eu sou muito, muito, muito fleumática nesse ponto. Eu sou muito sensata, sabe? Eu gosto muito dessa característica minha, porque eu vou ponderar, eu vou olhar para a minha situação, eu vou olhar para a sua situação, eu nunca vou ser injusta com você. Eu sempre vou olhar com um olhar de pensar assim, o que é que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E isso traz uma sensatez e uma forma de ver muito mais ampla, entende? E mais justa também, mais coerente, sabe? Vamos lá para as características positivas. Ele é calmo, ele é cumpridor, ele é eficiente, conservador. São pessoas que gostam mais daquilo que já estava pré-determinado. Conciliador, eles são serenos, eles são pacificadores, descontraídos, gentis. Mas, como característica negativa, eles são muito frios. Minha irmã, por exemplo, ela é fleumática. Eu tenho certeza que Marta é fleumática. Às vezes eu tenho vontade de balançar ela assim, pelo amor de Deus, mostra alguma emoção muito intensa, porque eu sou muito intensa. E Marta é mais na dela, mais calma, nada incomoda ela, teoricamente. Mas aí, sabe com uma coisa? Eles não demonstram, mas eles têm muito mais emoções por dentro do que se pode imaginar. Então, como os coléricos, não sei se vocês lembram, ninguém vê, consegue perceber o que é que se passa dentro do... Aí, Clarice, Marta não é assim, Clarice? Nada tá acontecendo, o mundo tá acabando e Marta tá lá, vamos ver quais foram os danos causados. Você não vai ver uma explosão, sabe? Eles são egoístas, indecisos muitas vezes, porque como eles são muito acomodados, eles vão pensar, meu Deus, eu quero gastar pouca energia. O que eu vou fazer? E aí eles acabam gastando um tempo com isso. São muito temerosos, introvertidos e desmotivados. Eu acho que essa é uma característica negativa do fleumático. Essa é uma das maiores. Eles são desmotivados. Tudo que precisa de uma energia maior, eles não vão fazer. Eles vão acomodar. Eles têm preguiça. Sabe como é? Eles são indiferentes ao que os cerca. Tipo, como eu falei, né? Da minha irmã. O mundo tá acabando e nada tá acontecendo. E às vezes a gente precisa de uma emoção pra tomar uma decisão rápida sob pressão. E pra o fleumático vai ser mais difícil. Eles têm um humor negro. Eles vão saber lhe magoar. Eles vão... tipo assim... O fleumático, ele vai fazer uma análise, ele vai saber qual é a sua fragilidade e ele vai lançar uma piada exatamente na sua fragilidade pra te magoar. Ele sabe fazer isso. Sabe como é? E ele não se esforça pra agir em ritmo satisfatório. Então, se você precisa, pela pressão, tipo assim, eu preciso de uma atividade daqui a 1 hora. Eu sei que eu te pedi amanhã, mas daqui a 1 hora eu preciso dessa atividade pronta. O fleumático não vai corresponder. Porém, e aí vai como é que lida com o fleumático?
O fleumático, como ele é devagar e sempre, não exija dele que as coisas sejam no seu ritmo. Se você tem um marido, uma esposa, um chefe, um filho, não exija. Dê o tempo, 3 horas da tarde de amanhã eu preciso dessa tarefa feita. Ele vai se virar. Se ele vai começar a fazer a tarefa 2h30 ou se ele vai começar a fazer a tarefa hoje, não importa, mas 3 horas a tarefa vai estar pronta. Porque ele é comprometido, mas ele tem um tempo interno, sabe? Ele tem um tempo que é dele. O resultado é sólido, é consistente, mas, né? Então não tente acelerar o fleumático. Ele vai se atrapalhar, ele não vai conseguir fazer muito, entendeu? Dê uma tarefa em um horário e a tarefa vai estar pronta. Eles gostam de ritmo, de rotina. Eu mesmo, meu marido diz assim, meu Deus, que horas são? Meu marido diz assim, eu pergunto a ele, eu quero planejar meu dia de amanhã. Aí eu pergunto, Alex, o que a gente vai fazer amanhã? Ele diz assim, amanhã a gente decide. É mesmo que me matar. Porque eu preciso, gente, planejar a minha semana, planejar o meu dia com antecedência. Alex não, Alex é uma pessoa que o que é pra fazer agora? Pois é, claro, não aperte a mente do fleumático. E eu preciso de rotina, de planejamento, de ritual. Todos os dias fazer a coisa da mesma forma, sabe como é? Eu sou bem assim. Agora eu tô bem mais flexível. Eu aprendi muito com meu marido, sabe? Ele é colérico e sanguíneo, eu sou melancólica e fleumática. A gente se complementa, é muito gostoso quando um aprende com o outro, entendeu? Então, assim, o fleumático, ele gosta de rotina, ele gosta de ritmo, ele gosta de ritual, das coisas iguais, do mesmo jeito, da mesma forma. E se tem alguma coisa que passa assim, que tira do prumo, ele vai, até ele voltar vai demandar um tempo. E cuidado, porque eles são calmos e tranquilos, mas a ira do fleumático é devastadora. Quando o fleumático se ira, quando ele explode, tenha medo, porque é um boom que é, sabe, Hiroshima e Nagasaki. Pois é. Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham podido, se identificar, se reconhecer. Vocês percebem o quão é importante a gente poder entender como a gente se comporta, entender como é que a gente vê o mundo, quais são as nossas principais características, pra gente poder ir se modelando. Por exemplo, hoje grande parte dos defeitos do melancólico eu consegui superar. É claro que só eu sei o preço que eu paguei. Vocês não sabem o preço que eu paguei. Foi um preço de muita autoanálise, de muita terapia, de muito autoconhecimento, sabe? Mas hoje em dia eu sou uma melancólica muito feliz. Eu sou uma melancólica que eu utilizo a minha melancolia para me colocar no lugar do outro. Eu sou muito sensível ao outro, eu sou muito observadora. Eu costumo dizer que eu tenho um plim de Deus, que é uma característica que é só minha. Claro que outras pessoas têm, mas sabe, o meu plim é aquela coisa que Deus fala assim, eu vou fazer diferente nela. É que eu consigo ouvir o que você não me diz. É um negócio, eu não sou vidente, não é o espírito que baixa que me revela, mas assim, através da leitura que eu faço de você, do comportamento, eu vou juntando algumas peças. Teve um dia que eu tava depois de uma palestra, e aí uma pessoa falou assim, não sei o que, faz de conta que o nome dela é Joana. Eu tava falando com minha mãe disse assim, Joana, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí falou mais de 30 minutos. Aí eu falei assim, Joana. Aí ela parou e falou, mas eu nem te disse meu nome. Aí eu falei, você me disse sim. Você me disse o seu nome, você só não percebeu que me disse. Sabe como é? Então, assim, gente, não tem um temperamento melhor do que o outro. Você é do jeito que você deveria ser. E é claro que quando a gente se conhece, quando a gente vê exatamente como a gente é, pode ser que seja um confronto mesmo, pode ser que não seja legal, pode ser que você identifique, meu Deus, eu sou pior do que eu achava que era, não tem problema. É a mesma coisa de a gente se ver nua no espelho, que a gente vai identificar todas as gordurinhas
E aí você vai pensar assim, meu Deus, eu preciso tirar esse flanco daqui, eu preciso tirar essa gordurinha aqui debaixo do braço. Quando a gente olha e percebe, pô, eu vou ter que fazer algumas coisas, eu vou ter que reeducar a minha alimentação, eu vou ter que fazer exercício físico, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. É da mesma forma. Tudo exige, não é sacrifício, não é dor, mas talvez seja consciência. Consciência de mudança, consciência do que a gente precisa fazer para mudar, para ser uma pessoa melhor. Você é exatamente do jeito que você deveria ser e você pode ser muito melhor do que você é. Lutando, a gente tá aqui para lutar, para ser a nossa melhor versão com os recursos que a gente possui. E eu tenho certeza que o autoconhecimento é o primeiro passo. Entender quem a gente é e se engajar para a mudança. Beijo, muito obrigada por ter acompanhado.